Fala galera, muito bem-vindos ao Transforma Aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de tudo, eu quero que vocês vá lá no nosso canal, se inscreva. Não esqueçam de acionar o sininho para vocês poderem estar por dentro de todas as notificações sobre tudo que acontece aqui no nosso podcast. E hoje a nossa convidada especial é a Luana Sigolo, uma pessoa que é referência hoje no que ela faz. Eu não vou falar, porque eu vou deixar ela falar o que ela faz, para vocês saberem. E é isso. Luana, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Seja muito bem-vinda ao podcast Transforma Aí. E pra gente começar, eu queria que você falasse pra mim quem é a Luana, o que você faz. Se apresente aí pro nosso público. Estou muito honrada de estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito alegre. E meu nome é Luana Sigolo, eu sou especialista em cabelos, sou cabeleireira há 15 anos, sou especialista em corte, em mechas, em alisamento, especialista em transformar a beleza das mulheres através do cabelo. E eu simplesmente amo o que eu faço e quero dividir um pouquinho disso aqui com vocês, junto do Renan. E é isso, galera. Luana, vamos começar então de uma forma mais tranquila, para a gente poder, o pessoal entender legal o nosso propósito aqui. Então vamos lá. Eu quero que você fale sobre o estopim. Qual foi ali o momento, a virada de chave ali, o momento, na verdade, o ponto que fez você entender que precisava mudar a sua vida e o que fez você pensar assim, ó, quero ser cabeleireira. Fala pra gente aí. Eu costumo dizer que eu não escolhi a profissão, mas ela me escolheu. E ao longo dos anos isso foi se firmando cada vez mais na minha mente, porque eu vim de um lugar muito humilde. A minha família é uma família muito humilde e a minha mãe trabalhava com faxina. E eu já tinha todo um cronograma para ser seguido. Sair da escola, trabalhar com ela. Só que, por mais orgulho que eu tenha da minha mãe, eu queria mudar isso. Eu queria mudar a minha história e eu não queria seguir os padrões que todos seguiam de onde eu vi. E comecei a trabalhar em casa. E quando eu senti a primeira vez a cliente gostando do resultado, eu falei, é aí que eu vou. Então isso é muito legal, né? Pra tu ver como que é importante, né? Sim. Você olhou pra sua mãe, você viu que ela fazia algo que pra você era algo que valeria a pena, Sim. mas ao mesmo tempo você fala assim, eu não quero isso pra mim. E no primeiro podcast eu falei que a gente sempre olha, meu pai, como eu falei, né, de referência, ele olha pra gente Sim. e vê algo pra nós que, assim, é o nosso. Eu tenho certeza que hoje ela tem um orgulho Sim. imenso do que você é. Isso é fato. Mas vamos lá. Primeiro passo, do zero. Conta pra gente como que foi ali o seu início, onde foi que você começou, como foi ali os seus primeiros atendimentos, as pessoas e tudo mais. Me conta aí como que foi, que iniciou de fato, então, a Luana cabeleireira. Eu comecei atendendo em casa, as minhas amigas, minha família, mas não foi com foco em virar cabeleireira. Só que desse comecinho, eu precisava de grana. Então, eu comecei a fazer recebendo, porque no começo era gratuito. Então, a gente fazia na brincadeira e tudo mais. Eu não achava que eu tinha o dom, mas todo mundo dizia que sim. Sabe aquilo de você se olhar e falar, não tá legal, e todo mundo gostar? As pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. E o meu marido foi o que me jogou literalmente na profissão, junto com outro amigo meu, e daí começou tudo e eu fui me tornar auxiliar. Depois que eu me tornei auxiliar, ele me inscreveu num curso sem me contar. Simplesmente me inscreveu no curso e falou, vai que eu paguei. E me jogou. E foi o começo mais louco da história, porque eu fiquei assim, gente, eu vou, eu não vou, o que eu faço? Já tô aqui, mas não tô. E fluiu. Deu certo, né? Deu certo. Ele falou assim, vou apostar Vou que eu tenho apostar certeza nessa que vai dar menina. certo. E a verdade é essa, né? Às vezes as pessoas têm um olhar Sim. sobre nós que nós não temos sobre nós. É verdade. Interessante, né? Seu marido olhou pra você e enxergou em você algo que você às vezes não estava vendo. Com toda certeza. E é aquela assim, apontar a mão pro céu e falar assim, muito obrigado, Senhor, pelo esposo que me Glória deu. a Deus. Porque se não fosse ele, às vezes você poderia estar lá atrás. Com certeza.
e, sei lá, tá trabalhando com a sua mãe. Sim, e ele é meu parceirão de tudo. E isso é muito legal. Mas conta pra mim o que te diferencia das outras profissionais hoje que fazem o mesmo trabalho que você. E o que faz as suas clientes, né, gostarem tanto de estar ali no salão? Porque quem tem o seu Instagram vê ali que você tá todo tempo animada, faz vários vídeos ali com seus clientes. Conta pra mim, qual é o seu diferencial ali que você olha e vê o seu diferencial das outras profissionais e por que as suas clientes gostam tanto de estar ali no salão? Porque eu sou assim. É literalmente essa a resposta. Eu não finjo, eu não minto, eu sou super honesta com elas e eu canso de receber clientes que chegam no estúdio e falam assim: gente, você é igual à internet. E eu fico, gente, isso não é natural? E a gente sabe que hoje em dia não é, que se vende muito uma imagem e no dia a dia é diferente. Então eu sinto que eu preciso ser honesta, eu preciso tratar a minha cliente como eu gosto de ser tratada. E eu faço isso com cada uma, independente do que ela entre para fazer no estúdio. A gente trata as nossas clientes como se fôssemos nós mesmos. E eu acho que esse é um diferencial. Eu sou exigente, eu sou literalmente enjoada. Eu busco o melhor para elas em relação a produtos, a técnica e o atendimento é o nosso primordial. A gente precisa atender as pessoas como a gente gosta de ser tratada. Eu acho que é isso. Isso aí é verdade. Eu vi um vídeo esses dias e eu achei muito interessante porque foi um experimento social que a pessoa fez e a maioria dos lugares que ela foi, o atendimento era péssimo, muito ruim. E eu acho que isso é o pilar principal e as pessoas não entendem, que é o atendimento. Sim. Porque quando você tem um atendimento muito bom, é difícil a pessoa não voltar. E às vezes eu vou te falar a verdade, em alguns lugares, às vezes o produto nem é lá grandes coisas. Sim. Mas o atendimento, ele é tão bom, Sim. entendeu? É tão, você se sente tão acolhido, né? Porque hoje a gente sente muito falta Sim. disso. Que você fala assim, cara, eu vou voltar lá. E Sim. assim, isso é muito legal, né? Então a gente vai agora fazer umas perguntas aqui, aquelas perguntas de relâmpagos. Qual é o produto que não pode faltar no seu kit? Sem pensar muito, é o meu Stop Damage. É um detox que ele elimina metais pesados e é um dos diferenciais de lá do nosso estúdio. Ele elimina os metais pesados, preparando o cabelo para qualquer química. Ele é incrível. Fala pra mim qual foi a maior gafe ali no seu trabalho que você já cometeu, que fez vocês rirem muito. Gente, uma cliente chegou pra mim e falou que a gente conversando durante o lavatório e ela me falou que ela tava gestando, né? Ela tava grávida. E eu falei, nossa, que legal, que legal. Não perguntei quanto tempo, não perguntei nada. Passou um tempo, essa cliente voltou, mas não era muito tempo. Ela voltou. Quando ela voltou, eu falei, e aí, o neném vai nascer quando? Esquece, gente, já tinha nascido. Já tinha uns 3 meses e eu fiquei... Eu quase que eu não conseguia atender, depois eu fiquei passando mal. Eu falei, meu Deus, hoje em dia eu não pergunto mais de ninguém se a pessoa tá grávida. Entendeu. Fiquei apavorada. Ai. E aí, Luana, eu te pergunto, qual é o conselho que você daria pra Luana de 15 anos atrás? Com só essa parte que você já nos contou agora, qual é o conselho que você daria pra Luana de 15 anos atrás? Não olha de onde você está vindo. De onde você está vindo não importa. Onde você está hoje não define onde você vai chegar. Então, se eu pudesse olhar para mim e dizer, eu diria, Luana, continua. Não desiste não, vai dar certo. Não fica olhando as dificuldades. Só confia, continua com a sua fé e vai. É isso. Mas é isso aí. A gente tem que ter exatamente isso, a fé. Verdade. Acho que é o nosso pilar principal, é o nosso Deus, né? Sim. E aí, quando a gente firma a nossa fé no Senhor, esquece. Nada se abala. Então, Luana, agora nós vamos fazer uma pergunta que eu acho que ela vai mexer um pouco com o seu emocional. Mas assim, ela é muito importante porque as pessoas... Você já falou aqui e tudo mais, uma pincelada por cima ali de tudo. Mas eu quero que você fale pra mim. Qual é a sua história de superação? Pode falar tudo, tá? Se tem algum momento ali que você pensou em desistir, mudar a sua rota, porque você viu alguma dificuldade, fala pra mim desde o começo, ali do ponto zero, pra gente poder conhecer de fato quem é a Luana Sigolo. Eita! Então, quando eu comecei, como eu falei, a profissão me escolheu porque foi literalmente isso. Eu era uma menina e eu comecei a namorar com o meu atual marido. E
ele acreditou mais em mim do que eu mesma, desde antes de ter essa possibilidade de ser cabeleireira. A gente entendia que a gente queria casar, então a gente precisava de uma renda, eu não trabalhava. Eu ainda estudava, eu estava no ensino médio. E conversando com um amigo, ele falou, vou te levar para ser recepcionista de um salão, de uma pessoa que eu conheço. Eu falei, joia, eu fazia curso de administração. Recepcionista, vou mexer com administração, vou ajudar ela, ok. Ele me encaminhou, eu falei com ele vai. Fui, cheguei no salão para ser recepcionista. E a cabeleireira olhou para mim e falou, você vai ser minha assistente. Eu falei, não, pera. Não, eu vou mexer no computador, no papel, eu quero ficar ali. Aí ela, não, vem cá. Pegou a manicure dela, me colocou para fazer o cabelo. Olha, eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer, era um cabelo diferente do que eu estava acostumada a fazer das minhas amigas. E quando eu comecei a fazer, eu lembro que a manicure ficava, ai, porque eu tava queimando a coitada. E a dona do salão falou assim pra mim, olha aqui. Ela me mostrou como fazer. Ela pegou a escova e ela mostrou. Ela falou, vai. E daquele momento eu aprendi a fazer escova, de verdade. Porque ela me direcionou e eu fiz. E eu terminei e ela falou, você escova cabelo melhor do que muitos profissionais. Bom. E na hora eu falei, nossa, que legal. Já comecei a me interessar. E daí ela me contratou como assistente. E em um mês como assistente dela, o William falou pra mim, Luana, paguei o seu curso. Eu falei, como assim? Ele falou, eu fui na Embeleze e eu paguei o seu curso. Eu falei, não, pera, mas não é só o curso. Eu preciso dos materiais. Os materiais de cabeleireiro são caros. E ele falou, a gente vai dar um jeito. Só vai, leva a identidade e vai. No começo era aula teórica, então não precisava de nada. Quando passou um tempo, ele conseguiu um dinheiro emprestado, que seria um dinheiro que a gente pagaria uma obra para fazer uma laje para construir a nossa casa. E ele falou, não, vamos investir na profissão. Ele pegou o dinheiro que era da laje e ele comprou todos os meus materiais. E daí eu comecei. Virei assistente, fui pegando experiência, fui aprendendo como essa área mexe com a pessoa. Não é só cabelo, não é só unha, não é só sobrancelha, é autoestima. Uhum. E eu entendi que a autoestima ela não tem preço, de verdade. E a gente só consegue entender e valorizar isso quando a gente está do outro lado, quando é a gente que proporciona isso para cliente. E eu me lembro que eu ficava em pé ao lado da cabeleireira, da dona do salão, e ela falava, senta ali. Aí eu falei, não, eu quero aprender. E eu ficava olhando. E ela achava que eu só queria aprender a fazer o cabelo, mas não, eu queria identificar o que ela fazia para trazer aquela alegria para cliente, legal, sabe? Isso é legal. E eu lembro que tinha uma senhora que ela atendia sempre. E teve um dia que a senhora falou para ela, minha filha, eu já tô quase indo embora. Ela era muito senhorinha. Eu já tô quase indo embora. Mas saiba que você faz os meus dias valerem a pena, porque você não sabe as lutas que eu passo dentro da minha casa. E ela saía com aquele cabelinho feito, feliz da vida. E a gente não sabe o que a pessoa passa dentro de casa. Então, o nosso dia a dia inspira, ajuda e eleva a autoestima delas. E eu falei, caramba, é isso que eu quero mesmo. Aí eu falei com o William, eu vou meter as caras nesse curso. E fui. E fiz e me formei. E nesse meio tempo de me formar, eu trabalhei de assistente em 3 salões. Então, eu adquiri experiência com profissionais incríveis e maravilhosos. E cada um deles faz parte da minha história. E eu aprendi um pouquinho com cada um. Então, todo mundo que se forma cabeleireiro precisa passar por essa experiência de auxiliar. Porque quando você é assistente, quando você é auxiliar, você agrega valor a você, ao seu conhecimento. Porque é na prática que a gente aprende. A gente aprende a executar o serviço, a gente aprende a lidar com o emocional das pessoas. E cada dia isso vai aumentando e a gente vai ficando mais alegre e em levar alegria às pessoas. Então, de assistente, eu me formei e 1 mês e meio depois de ter me formado, a dona do salão que eu tava, que sempre acreditou muito em mim, sempre orou muito por mim e sempre me incentivou demais, falou pra mim, agora você vai ser cabeleireira. E antes disso, eu falei pra ela, os meus amigos trabalhavam comigo, eles eram cabeleireiros, então eles tinham folga toda segunda e eu não. Porque a assistente limpava o salão. Então, eu não tinha folga. Então, eu falei pra ela, poxa, quando que será que eu vou estar lá junto com eles na praia? E ela falou pra mim, em breve, você vai estar colhendo as espigas do pé. Olha. Aí chega, me arrepio. Isso é forte. E eu falei assim, ai, amém, não vejo a hora. 1 mês depois, ela arrumou um salão pra eu trabalhar. Ela arrumou um salão pra eu trabalhar. E eu falei, a senhora não quer mais trabalhar comigo? E ela disse, você foi a melhor assistente que eu já tive na minha vida. Mas você precisa voar.
e eu vou te encaminhar. E nisso eu já tava noiva do William. E para pagar as contas? Porque quando você se torna cabeleireiro, você começa a ser comissionário. Sim. E como assistente, você tem salário. Eu virei para ela e falei, eu não sei o que eu vou fazer se eu não fizer o meu salário. E ela falou para mim, se você não fizer o valor, eu vou pagar a sua casa. Caramba, ela te ajudou ainda. Nossa, aquela mulher é uma benção na minha vida. Até hoje. Minha intercessora. E quando ela me colocou para ser cabeleireira, foi literalmente a virada de chave da minha vida. Que eu falei, é através dessa profissão que eu vou mudar a minha história e a história da minha família, a história dos meus. E ajudar a minha família financeiramente. Uhum. E o William e eu, noivos, a gente começou naquele corre-corre de casamento. E desse salão que eu entrei para ser cabeleireira, a dona decidiu vender. Então eu ia ficar desempregada. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Primeiro salão que eu trabalhei. E um outro amigo meu comprou o salão e falou, vou ficar com você lá. Então, assim, Deus, ele coloca pessoas certas nos lugares certos e nos momentos certos. Exatamente, pra gente chegar no nosso propósito. A gente vê o cuidado de Deus a todo tempo. E eu sempre tive muita fé em Deus. E eu acho que o que me movimenta, o que me motiva é a minha fé. Eu posso ter todos os defeitos, mas a minha fé, ela é inegociável. E eu sempre coloco o Senhor à frente de tudo. E quando eu me tornei cabeleireira lá, eu fiquei 6 anos, 5 para 6 anos como cabeleireira nesse lugar. E eu fiz o meu nome, já na cidade de Mesquita, e dali eu fui um diferencial. E eu comecei a me especializar, mesmo trabalhando para uma pessoa, eu sempre entendi que eu tinha que levar qualidade. Sim. Sempre, e ele sempre me deu muita liberdade de estudo, de produtos, então eu podia fazer o que eu queria. E como assistente, eu trabalhei em alguns lugares que eu via coisas que eu não queria trazer para mim. Produtos que eu não achava bacana, e a cliente não entende. E a gente sabe o que é melhor para ela. Então, eu tentava trazer tudo de bom que eu aprendi e eliminar tudo de ruim que eu aprendi no meu período de assistente. Então, esse foi um dos diferenciais. Eu sempre, desde o início, fui muito exigente comigo mesma. Então, em relação a técnicas, a produtos, eu sempre fui me especializando mesmo sem condição para isso, porque é muito difícil. Na época não tinha tantos cursos virtuais, gratuitos. YouTube não era assim como hoje em 15 dia. anos atrás, não. né? Hoje em dia a gente tem um leque aí, uma facilidade absurda. O Instagram ajuda a gente. E tem muito charlatão, a gente tem que saber muito tem que ali, filtrar, fazer uma filtragem para poder aprender mas, de verdade. Nossa, mas hoje em dia tem muita com facilidade. Certeza. Basta querer, a pessoa também Isso precisa aí, querer. E depois disso, veio a oportunidade da gente ter o nosso primeiro salão. E eu já estava casada, o William sempre me incentivando, ele trabalhava em outro ramo, sempre me incentivando. Então, assim, a nossa renda era o trabalho dele e a minha renda de cabeleireira. Até que surgiu a oportunidade de eu pegar meu primeiro salão. Só que eu, como sempre, gente, como? Não tenho condições. A gente sempre botando primeiro a dificuldade na frente, né? Sempre. E o William virou pra mim e falou, quanto é? Aí eu falei, oxe, você tem dinheiro? E ele falou, quanto é? Aí eu passei o valor pra ele, quais as condições de pagamento? Aí eu, vamos ver. Mas assim, eu tava muito descrente, porque já tinham surgido outras oportunidades que não tinha tocado o meu coração e nem o dele. Oportunidade de sociedade, que pra mim não era interessante. Eu falei com ele falou que não. E assim a gente foi. E eu botei na minha cabeça que quando chegasse o momento, ia fluir. Eu já tinha recebido várias palavras antes disso. E pessoas aleatórias que chegavam pra mim falavam que o meu tempo ali estava findando, que eu ia pra outro lugar. Só que a gente é muito descrente em algumas situações, né? Por mais que a gente tenha muita fé, a gente deixa o dia a dia contaminar a gente fica, não vou conseguir, não tem como, não tem possibilidade. E graças a Deus o meu marido é maluco. Graças a Deus. O William vendeu o carro pela metade do valor que valia em menos de uma semana. Ele vendeu o carro, o William pediu demissão, pediu as contas no trabalho, então fizeram proposta para esse homem ficar. Vamos aumentar o seu salário. E ele, eu preciso de dinheiro. E ele conseguiu levantar o dinheiro. E foi assim que a gente conseguiu o nosso primeiro salão. Vou te falar a verdade, ele na verdade, Deus não colocou só um marido, ele colocou um anjo na sua vida. Um anjo, ele é porque meu parceiro. O cara, pra acreditar de verdade na pessoa, do jeito que ele acreditou em você, não é qualquer um. Não é. Tá? E você imagina o que os outros comentavam? De fato. Nossa, você é ele maluco. ouvia muita coisa. Você é maluco, vai botar fé, vai investir na mulher, a mulher vai te largar, tu vai ficar com nada. É isso. Mas ele não pensava nisso, ele só pensava em fazer você crescer, ser quem você é. Sim. E assim, isso é muito legal, sabe?
E eu acho que as uniões que Deus faz, elas têm um propósito muito grande na nossa vida, né? É, E eu tenho certeza que Deus colocou a pessoa certa na tua vida e verdade. pra vida toda, né? Sim, sim. Mas continua que a história tá muito Ele fala. interessante. A gente vai fazer 16 anos de casado e ele investindo em mim até hoje. Qualquer coisa que eu falo, quero fazer Vai e na minha faz. área, vamos, amor. Isso é Quero muito legal. viajar, eu quero fazer um curso, vamos, parcela. Parcela. Parceladinho vai E tudo. a gente vai, e vambora. E depois desse início, eu tive um pequeno problema, porque o dono do antigo salão era meu amigo. Só que a gente teve aquele empecilho de vai virar minha concorrente. Então, ele deixava cartão de crédito comigo, ele deixava tudo comigo. E quando eu troquei de salão, acabou tudo isso. Então, pensa, abrimos um salão do zero, acabou com a nossa economia toda e eu sem cartão de crédito. Só que, às vezes, eu costumo dizer que o Senhor, ele usa o que ele quiser e quem ele quiser para te abençoar. Às vezes a gente acha que a pessoa tá fazendo mal pra gente, mas não tá. Quando ele tirou aquele cartão de crédito da minha vida, aquilo foi uma libertação. Porque eu comecei a comprar tudo à vista. O William e eu saímos de qualquer dívida que a gente tinha. A gente tinha tudo que a gente comprava pro estúdio. As reformas, a inauguração, tudo. A gente pagou tudo direitinho. Sobrava. Eu lembro que o William falava assim, amor, a gente vai passar algumas limitações. A gente vai passar uns apertinhos e se prepara. E eu falei assim, vamos ver. Vamos ver. E Deus sustentou de tal forma que não faltava. Luana, sobrava. Gente, a gente vivia. E a gente falava assim, cara, é Deus. Não tem outra explicação. A gente faz a nossa parte, a gente tem a nossa fidelidade, mas é Deus. Sim. Não tem outra explicação. É Deus a todo tempo. E depois disso veio o grande baque. Na verdade, nós tivemos 3 grandes baques. O primeiro foi a pandemia, que acredito que pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Nossa, aquela época ali foi punk. Alguns conseguiram fazer dinheiro, mas a grande maioria não conseguiu, né? Quem era presencial teve que se reinventar. Exatamente. Quem ganhou dinheiro foi quem era do delivery ali, quem não podia fechar, né? Farmácias ganharam muito dinheiro. Verdade. Mas a sua área a gente sabe que perdeu muito, né? Perdeu muito espaço. Não tinha o que fazer, eu não podia atender. E assim, eu fiquei naquele impasse. O que eu faço? Foi aí que eu cogitei. Eu nunca pensei em desistir. Essa palavra no meu dicionário, ela nem existe. Não gosto da palavra desistir, de verdade. Mas eu comecei a pensar em outra fonte de renda. Falei, o que eu posso agregar? Porque eu tô parada. Gente, a gente achou que a pandemia seriam 15 dias. E olha o tempo que ficou. E a gente ainda sofre com resquícios dessa pandemia. A economia não voltou ao normal. É verdade. E a gente tem que se reinventar a cada dia. E eu lembro que eu falei pro William, nessa época, o William já tinha saído do emprego, lembra? Pra investir no salão. O William estava trabalhando comigo. Então, a nossa única fonte de renda era o salão. E com o salão fechado, o que a gente faz? Salão fechado, a gente não teve auxílio. Graças a Deus, o Senhor, ele envia anjos. A minha irmã, meu cunhado me ajudaram muito. E a gente conseguiu manter. Na época, a gente chegou a cogitar, falar com os donos do estúdio para ver aquela questão do aluguel que muitos donos estavam facilitando. Sim. Não teve conversa. E aí o Senhor já estava preparado. A gente não entende, mas aí já estava acontecendo mover. E depois da pandemia veio a enchente. Que o nosso estúdio era alto. Não sei se você chegou a ver como só pra gente poder explicar legal aqui, né? A gente tá falando do salão que era ali em Mesquita. Antigo, na mesma rua. Só que aconteceu de ter uma enchente que foi pesada, pegou ali, apareceu em todos os jornais Mesquita também. Inteiro, né? Foi Mesquita inteiro. Foi algo, foi no Rio de Janeiro todo, na verdade, né? E assim, pegou de surpresa muita gente e foi no meu aniversário, tá? Caramba! Só pra você ter ideia. Marcante. Foi marcante porque, assim, meu cunhado tava indo pra casa, meu sogro indo pra casa, mas graças a Deus eles conseguiram chegar em casa antes de vir aquela enxurrada que desceu, né, da Coreia, né? E tomou a cidade de Mesquita toda ali. Mas graças a Deus, com eles não aconteceram nada, mas infelizmente com você aconteceu, mas continua. A gente nem imaginava que aconteceria, porque o nosso salão, ele era um nível mais alto, bem mais alto do que a rua. Então, assim, estatisticamente, a água não entraria ali. Sim. Quando a gente estava na rua, a gente não conseguiu ir para casa, graças a Deus. A gente voltou para minha sogra, a gente voltou para Mesquita. E quando o William falou, vou te deixar aqui, me deixou no posto de gasolina e vou lá ver. O William atravessou
E quando o William chegou lá, o William me ligou por vídeo chorando muito. E eu falei, gente, eu tinha certeza que não tinha entrado água. No máximo, ia entrar um dedinho de água ali. E eu falei, o que que houve? O que que houve? E a ligação ruim, e notícia de pessoas falecendo na rua, tomando choque, e o William na água. E eu preocupada. E quando ele me mostrou o vídeo, literalmente, o meu salão embaixo de água. Caraca. A água chegou na altura do joelho, praticamente, quase. E tudo que tinha na parte de baixo ficou meio flutuando, né? Piastra, máquina. Eu falei, meu Deus, os móveis ficaram inchadinhos. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu sou muito do tipo que, vai dar tudo certo. Vamos, a gente dá um jeito, a gente compra outro. Do mesmo jeito que o William é muito positivo, eu também sou que a gente meio que tem aquele equilíbrio. Quando um tá desanimado, o outro anima. E eu falei, filho, só vem pra cá. Eu queria que ele fosse pra ficar em segurança. Sim. Falei, amanhã a gente vê. No dia seguinte, ele acordou antes de mim. E foi pro salão pra poder tirar a lama. Porque não era só água, né? Era lama. Muita lama. Ele foi antes de mim e eu fui. Quando eu fui, gente, tinha lama até a alma, não sei o que ele tirou. Porque tinha lama até a alma. E ele falou, Luana, você não tem noção de quanto eu já tirei. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz? E nisso já faltava pouco tempo pra gente renovar o contrato da loja. Sim. Que era bem na esquina. E eu mandando mensagem pra dona do estúdio, a gente tem que renovar, eu preciso de certeza. Por quê? Uma amiga minha me ofereceu uma parceria para fazer os móveis do salão com preço de custo para eu poder divulgar. E a única coisa que eu precisava era ter certeza que eu ficaria em Mesquita por mais pelo menos 3 anos. E a dona não me respondia. E começou eu mandar mensagem, e a dona não mora no Brasil, e eu mandava mensagem, eu ligava, e eles não me entendiam, e eu não entendia nada. E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer, William? E o William, calma, vai dar certo. Quando eu já estava chegando próximo, o William falou, Luana, não dá pra gente esperar, vamos procurar outra loja. Falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou, quem abriu essa porta foi o Senhor. E eu só saio daqui se ele tocar o meu coração pra eu sair. E teimosa. E o William rodando tudo e não tinha. Aí eu virei pra ele e falei assim, saio, mas eu só saio daqui se for pra uma loja aqui nesse centro, nesse miolo de Mesquita. Aí ele, não tem, vai criar uma loja aqui? E não tinha. Não tinha loja disponível. A loja que vocês estão hoje ao redor. Não era, não tá, ela era alugada pra uma faculdade. Caraca. Então ela tava fechada há muito tempo. E eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E começa a oração, e começa o desespero, e começa. Só que, por mais desesperada que eu tava, eu sabia que Deus tinha um propósito. Porque Sim. Ele me tranquilizou. E quando as coisas elas vêm do Senhor, elas te trazem paz. Elas não te dão agonia. Então, os donos não me responderem só me deu ânimo para continuar. E a gente, não, mesmo com todos os empecilhos, mesmo procurando outra loja, a ideia não era entregar a nossa loja. Sim. Porque eu falei, a gente tem que ter um plano B. Tudo na nossa vida a gente tem que ter um plano B. E um belo dia o William falou pra mim, achei uma loja na nossa rua. Ou seja, só ia mudar o número. A rua é o mesmo, o CEP, tudo mesmo. Mesma coisa. Aí eu falei, na nossa rua? Aí ele eu falei, ué, você falou que não tinha loja? Aí ele, Luana, botaram a placa agora. Só que essa loja, uma amiga minha queria. Antes, ela já tinha comentado. O que eu fiz? Mandei mensagem pra minha amiga, porque a honestidade ela tem que vir antes de tudo. Falei, amiga, você ainda tem interesse nessa loja? Ela, não, amiga, eu já resolvi o meu problema. Eu falei, não, é porque... Aí expliquei pra ela, vai. Aí começa o outro problema. A loja era joia fechada. Quando o William abriu, o William, não, Luana, é maravilhosa. Me levou pra loja e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu falei, gente... Ele era muito otimista mesmo, cara. Meu Deus. A loja, além de imensa, ela era destruída. Ela estava destruída, estava fechada. Muitos a faculdade anos não fechada. funcionava. Ele só tinha um polo, né, físico. Então era fechada. Então tinha umidade, sujeira. Aí eu falei, William do céu, eu não tenho nem móveis pra botar aí, inchou tudo. E ele falou, a gente vai dar um jeito, a gente faz uma obrinha. Gente, não foi uma obrinha. Quem conhece o salão hoje sabe que não foi uma obrinha. A gente pegou uma outra loja e colocou ali. E nisso tudo eu não tinha tido resposta dos donos do outro estúdio. O nosso contrato findava em março. A gente começou a procurar loja em julho. E a gente já havia mandado mensagem. Quando foi agosto, ele conseguiu achar essa loja. Ok. Ele me levou lá e eu fiquei desanimada. E tinha uma porta que precisava de uma chave para entrar e a gente voltou na imobiliária. Quando a gente voltou, a recepcionista, o responsável, falou, gostou da loja? Aí eu, né? Não muito, porque eu não tinha fechado nada. Ela virou pra mim, a mulher nunca me viu, tá? Ela falou, tem coisa que a gente tem que olhar com os olhos da fé. E acabou.
Voltei pra loja com o William. Quando a gente voltou, o William abriu a porta. Eu visualizei o meu salão. Eu tenho o protótipo desenhado pelas minhas mãozinhas na minha casa. Eu olhei o salão e falei, William, vai ser aqui. Porque o Senhor, ele tirou a venda que tava dos meus olhos, Sim. sabe? Aí eu falei, vai ser aqui. E como? Não sei, mas vai ser aqui. Olhei aquele lugar, falei, caramba, visualizei. Cheguei em casa, desenhei. O meu salão é basicamente todo do jeito que eu desenhei, só invertido e melhor, 1000 vezes do que eu desenho, porque, né? E eu falei, gente, Deus é maravilhoso. E mesmo assim, eu não obtive a resposta dos donos. E a gente foi fazendo a obra, foi fazendo a obra. O William vendeu uma moto que a gente tinha, então o William sempre investindo. E a obra foi feita pelo meu sogro e pelo William. A gente teve alguns amigos que ajudaram, meu cunhado, pessoas incríveis. Assim, os parentes do William, eles são fundamentais na minha vida. Fundamentais. Meu sogro, minha sogra, o meu cunhado, assim, eles vestem a camisa e eles vão, sabe? Isso é legal, Muito. E o meu sogro, independente de problema de saúde que ele tava na época, meu sogro tava doentinho, e ele ficava todo dia com o William, quebrando o chão e quebra a parede. E foi uma obra enorme. Então, assim, cansativa. Meu cunhado lá foi simplesmente... O William foi teu investidor, teu Menino. pedreiro, foi teu anjo da guarda. Uma pessoa que acredita mais em mim do que o William é meu Não. sogro. acredite, existe, é o meu Não sogro. acredito. Eu fico assim, meu Deus, esse homem, ele também, eles entram na minha, eles vão embora. E foi assim, incrível. E quando eu obtive resposta, porque depois veio a resposta dos donos, eles simplesmente dobraram o valor do meu aluguel. Caraca. Por quê? Quando tava pra vencer o contrato, eles dobraram o valor, eu não ia ter opção. Se não fosse o William procurando loja lá atrás que eu não queria, eu ia ter que fazer o quê? Aceitar o aluguel. E eu falei, infelizmente, pra mim não dá esse valor, nananã, e saímos. Amém. Nossa, e quando a gente saiu, foi nesse momento que eu entendi que pro novo chegar na sua vida, você precisa deixar o velho ir. Eu tinha muito apego. Pô, isso é forte, hein? Nossa, eu Isso é tinha. muito forte. Renan, você não tem noção do apego que eu tinha. E eu tinha na minha mente, se Deus me deu, só Ele vai me tirar. Só que você tem que estar atento. Porque às vezes Deus está falando, Deus está te empurrando. Veio a pandemia, veio a enchente, veio as dificuldades com os donos. Luana, você está falando que a pandemia veio para isso? Não. Mas o Senhor, Ele usa circunstâncias para te movimentar. Exato. É aquilo que você falou da zona de conforto. A gente precisa sair. Exatamente. E às vezes a gente só sai no saculejo. E graças a fato. Deus o nosso estúdio está aí. Referência em Mesquita. O estúdio mais bonito de Mesquita. E não sou só eu que falo. Sou suspeita, mas não sou só eu que falo. E ele é incrível. Quem não conhece, né? A gente convida a conhecer. E é maravilhoso. E é isso, ó. Eu vou te falar, essa parte, assim, me deixou muito emotivo, porque a gente vê como que é difícil, né? A nossa vida de empreendedor. Você contando a sua história aí, a gente vai vendo todas as lutas que você teve e ainda tem, né? Porque a gente continua. A pessoa acha que o empreendedor ele tem uma vida fácil, né? Mas eu falei. Conto ou você conta? Eu falei a mesma coisa no primeiro e eu vou falar de novo. A vida do empreendedor não tem hora para acordar. Quer dizer, tem hora para acordar, na verdade, mas não tem hora para dormir. Não sabe qual hora vai comer, que a gente às vezes está tão preocupado ali na correria, a gente não consegue nem parar para comer direito. Verdade. E assim, tem muita gente que depende da gente, né? Tem muita gente que depende da gente. E a gente aproveitando essa parte, eu quero que você fale para mim sobre como que é a sua relação hoje empresária, cabeleireira, dona de responsável por uma equipe, né? Porque você acaba sendo gestora da sua equipe ali. Sim. Como que é a sua relação ali com os seus funcionários? Como que você faz para manter a harmonia? Porque a gente sabe que tem aqueles funcionários ali que, sempre traz uma dor de cabeça. A gente precisa cortar o mal pela raiz e tá tudo bem, porque a vida é dessa forma. Fala pra mim como que é a sua relação hoje, ali no seu salão ali, com os seus funcionários, como que você consegue gerir todo esse processo, empresária, cabeleireira e equipe. Fala pra mim. Eu dou muita sorte. Na verdade, não é sorte, é Deus. Ele coloca pessoas incríveis na minha vida. A minha equipe hoje é uma equipe estruturada, é maravilhosa. As meninas são bênçãos de Deus na minha vida. Eu preciso sair, eu confio de deixar o meu estúdio aberto. E isso é muito difícil. Porque eu tenho amigos que quando tem que viajar, eles fecham o salão. Então, assim, eu deixo o meu estúdio aberto na mão das meninas e confio de olhos fechados. Elas são incríveis. Eu treino a minha equipe.
Então, eu estando lá ou não, a gente tem um padrão de atendimento, elas vão atender do início ao fim da mesma forma que eu. Do mesmo jeito que eu vou lavar um cabelo, elas vão fazer essa higienização também. Do mesmo jeito que eu vou abordar a cliente na porta, elas vão abordar também. São super educadas, são simpáticas. As meninas são os meus braços e as minhas pernas no estúdio. Hoje o William não trabalha mais comigo, porque ele tem o próprio negócio, mas as meninas me ajudam demais. E eu tenho uma regrinha quando eu contrato as meninas, que no início eu já falo, olha, eu sou bem exigente, só que eu, pra brigar, ou pra chamar atenção, ou pra falar qualquer coisa, eu preciso ver 3 vezes. Se eu ver a primeira, não vou chamar atenção, a segunda não vou, agora na terceira, aí elas acham que eu tô brincando. Eu fico, gente, eu tô falando sério. Porque a gente não lida com crianças. E hoje em dia, essa geração para trabalho tá muito complicada. É. Então, por isso que eu falo que eu tenho Geração muita Z hoje sorte. tá difícil. Ai, nossa, tá muito difícil. Então, assim, as meninas são pau pra toda obra. Eu tenho que abrir antes, elas vão comigo. Eu tenho que fechar mais tarde, elas estão comigo. Eu vou abrir um feriado, elas, bora. Então, assim, a gente se respeita. Elas entendem que por mais legal, por mais brincalhona que eu seja, eu sou a dona do estúdio e a gente tem sim regras a seguir, assim como na vida inteira. Sim. E o respeito é o princípio de tudo. E eu não vejo elas como funcionárias. Elas são minhas colaboradoras. Então, o que eu posso ajudar a vida delas, eu ajudo, seja profissional, seja pessoal. O que eu posso agregar valor, eu agrego. E eu também falo para elas que eu não quero crescer sozinha. Eu quero que elas cresçam comigo. Então, eu acho que essa é a base da liderança. Não é você delegar, não é você ficar mandando. É você levar com você. É ser líder, de É verdade. isso, sabe? É saber Levar. liderar. É. Não é fácil. Não, com certeza não. Ainda mais. Coloca um monte de mulher pra trabalhar junto. Pô. Meu Deus do céu. Mas assim, eu não tenho o que falar das meninas, elas são simplesmente incríveis. E é bem leve. O nosso, quem passa lá e quem é atendido lá percebe a leveza que a gente tem no estúdio, porque é natural, a gente é assim no dia a dia. Isso é bom, isso é muito. muito bom, né? Então, assim, a gente percebe que você consegue controlar, né, toda a sua equipe ali de uma forma muito harmônica, né? Sim. De uma forma muito boa, sendo uma líder de verdade e, claro, mantendo a sua postura ali como sua empresária, porque Sim. elas te respeitam, elas entendem que você é a dona. Sim. E, assim, elas têm um limite, sabe? Sim. Até onde elas podem ir. Isso é muito bom. E no começo da nossa conversa, você falou sobre você mudar e transformar a vida de algumas pessoas, né? Com o trabalho, você viu ali que muitas pessoas passaram por você e você falou da senhorinha que fazia Sim. o cabelo ali, mas ela falava como que você ajudou a melhorar o meu dia. E a gente sabe que a gente vê hoje no TikTok, no YouTube, no Instagram, muitas histórias de pessoas que vão às vezes no salão e tem uma transformação e o quanto aquilo ali é importante para ela. Sim. E eu queria saber se teve alguma vez, se tem alguma história que te emocionou, que fez você falar assim, caramba, Senhor, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de ser a Luana Sigolo, cabeleireira de referência em Mesquita, mas transformando vidas, porque escutando essas histórias você fala assim, valeu a pena tudo isso que eu passei, tudo isso que meu marido passou, valeu a pena muito isso. Me conta aí se tem alguma história que te motiva, que te emociona, que te faz lembrar que valeu a pena tudo isso. Essa parte mexe, sabe? Porque são várias, né? São várias e algumas se destacam. E tem 2 em especial. Uma foi uma cliente que ela estava vindo de um divórcio conturbado e ninguém vê por fora o que a pessoa está se sentindo. Só que eu costumo dizer que, além de cabeleireiros, nós somos psicólogos também. Porque a gente senta ali, a gente ouve, a gente conversa e a gente está lidando com a autoestima. E a fase que a pessoa está passando não mexe só no emocional dela, reflete em como o cabelo vai reagir durante uma química, como, sabe? E tudo isso é um conjunto. E quando eu comecei a fazer a avaliação dela, a princípio, o teste não ia ser aprovado. E ela começou a me contar a história dela. E assim, antes de fazer o teste, eu falei, eu acho que não vai aprovar esse teste, mas vamos fazer. E ela começou a falar. E do nada ela começou a chorar. E o salão cheio, e ninguém entendeu nada, e eu sem saber o que fazer, porque não teve algo na conversa que eu conseguisse identificar isso. Até eu chamar ela. Eu chamei ela para um lugar mais reservado, sentei, enquanto o teste estava agindo. Falei, o que aconteceu? E ela me falou que ela estava separada, que o marido tinha arrumado uma menina mais nova e que estava humilhando ela e tirando tudo dela e que, inclusive, queria
a guarda do filho. Caramba. E ela precisava ir para uma audiência. E ela não estava bem, nitidamente. Só que assim, você olha para a pessoa no externo, você não vê o que ela vê. Eu não achei que ela estava mal, mas para ela não estava bem. Aí eu falei, tá, então a gente vai dar um jeito. E ela falou, eu tô apavorada, porque eu tô no emprego novo, porque ela dependia dele. Eu tô no emprego novo, eu não tenho expectativas de ter o mesmo salário que ele tinha quando ele mantinha a casa, então ele tem tudo para ganhar guarda. Eu falei, não é assim. Você é a mãe, vambora, levanta a cabeça. E eu tentei animar ela o dia inteiro. Fiz o teste, passou no teste. Agendamos, passou no teste. Eu visivelmente recusaria aquele cabelo. Só que passou no teste. É por isso que eu falo que Deus não une pessoas, une É propósitos. verdade. Então, quando eu comecei a fazer o cabelo dela, ela já estava bem mais leve. A gente mostra uma expectativa, né? Fala o que vai fazer, ela já se animando. E eu tenho o hábito de atender as minhas clientes de costas pro espelho. Para quando eu virar, ela se vê já pronta, já arrumada. E quando eu virei ela, eu falei, meu Deus. Eu não sei se ela chorava, se eu chorava, se as meninas do salão choravam. Porque não foi no mesmo dia. Então, as pessoas que estavam lá, elas nem sabiam a história, mas todo mundo viu o choro dela. O choro dela era um choro de desespero, um choro de alegria. E assim, hoje ela tá bem, graças a Deus. Já tá em outro relacionamento, tá uma mulher, sabe, empoderada, vai lá e faz as coisas dela, cuida da autoestima dela, mantém aqui elevada. Ela se cuida, só que ninguém via a fragilidade daquela mulher, sabe? E hoje, com a aparência dela, você diz outra coisa também. Por isso que eu falo que a autoestima ela não tem preço. E ela influencia muito nisso do nosso dia a dia. Porque como você chega, influencia em como as pessoas vão te ver. E ela hoje se posiciona. Ela superou. Gente, ele ainda pediu pra voltar, tá? Mas ela não quis, graças a Deus. E o outro Ele foi. olhou a cagada que ele tinha A feito, besteira né? que ele tinha feito. E a outra foi uma cliente minha que já era minha cliente há um tempo e ela passou por aquela doença, que a gente nem gosta de falar, e ela teve que cortar o cabelo. E ela mandou uma mensagem pra mim pedindo pra eu cortar o cabelo dela. E ela tinha um cabelo imenso. E ela sempre gostou. E eu lembro quando ela ia limpar o perímetro, eu falava, vamos cortar um pouquinho mais? E ela falava, não. Então ela era uma pessoa apegada ao cabelo. E quando ela me mandou a mensagem, ela falou que estava com a doença. E ela falou, meu cabelo vai cair. Aí eu falei, calma, porque tem situações que o cabelo não cai, você não precisa fazer. E tentei controlar a situação. E eu falei, vamos cortando aos poucos? E ela, não vou cortar. E quando ela chegou, me mandou uma mensagem dizendo que queria cortar o cabelo, ela chegou no estúdio de touca. E eu tive que me segurar para não chorar. Porque eu via tudo que a gente tinha cuidado naquele cabelo e ela tinha que cortar. E eu olhei para ela e eu falei assim, você vai passar por isso, meu amor. A gente vai fazer um corte lindo no seu cabelo. Aí ela, mas não tem opção. Vai ter que ser máquina. Aí eu falei, vai ser lindo. Vai ficar perfeito. Passei a máquina no cabelo dela. E graças a Deus ela superou. Foi um dia pesado para mim. Foi muito pesado mesmo. E quando ela superou isso e o cabelo voltou a crescer, ela voltou. E ela falou para mim, agora a gente vai começar do zero. Então, assim, são coisas pequenas. Às vezes as pessoas acham que a transformação é de, nossa, uma mudança radical no cabelo. Não é. Às vezes é uma coisa pequena. É o seu cuidado com a cliente. É o seu cuidado quando a pessoa tá na cadeira. Você tem empatia. Você não sabe como ela tá. Às vezes a pessoa chega ali enrijecida, a pessoa chega com o rosto fechado. E você vai controlando a situação e você vai tirando a alegria daquela pessoa e, sabe, trazendo sorrisos. Então, assim, essas duas histórias marcaram porque são situações que a gente se coloca no lugar. Sim. Porque poderia ser comigo, tanto uma quanto outra situação. E quantas mulheres não passam por isso? E ver elas, que elas continuaram comigo depois disso, nossa, isso daí é um combustível. Você virar. É um brilho. Não é? Eu tenho 1000 vídeos de quando elas se olham, mas eu não posto. Porque tem umas que tem palavrão, pipi, vai ficar pipi, e não dá. E, assim, é uma coisa íntima minha, sabe? Sim. É algo que eu faço pra guardar. Não é pra explorar a necessidade da pessoa, explorar a sensibilidade dela. É algo pra mim. Porque aquilo ali, às vezes, você tá desanimado, você, não, é isso aqui que me motiva. Eu olho, eu falo, caramba, às vezes eu tô passando o celular e eu, nossa, esse dia foi muito maneiro. Então, assim, é muito bom. É legal, é transformador, de verdade. E aí vou te falar uma coisa que eu acho que você percebe que não se trata apenas de cabelo. Não longe é disso. só cabelo.
acho que eu posso falar que foi um dom que Deus te deu que você não sabia que tinha, Verdade. sabia? E não tô falando de cabelo, tô falando de transformar vidas, Verdade. porque foi a sua atenção que você deu para aquela pessoa naquele momento ali que estava passando por uma dificuldade muito grande, que poderia perder a guarda do seu filho. E você passou uma tranquilidade para ela tão grande que eu tenho certeza que ela saiu dali e falou assim: caramba, obrigado, Senhor, por ter me colocado ali naquele lugar. Entendeu? Ela demonstrou literalmente que ela estava em total desespero, mas Deus te deu ali uma forma, como eu posso dizer, uma forma de mostrar pra ela que, calma aí, dá pra gente resolver isso de outra forma. Respira. Respira. E ele se conectou com ela de uma forma tão grande que não foi só cabelo. Não. O que era pra dar errado deu certo. Sim. E a gente absolve. E assim, e eu tenho certeza que ela é muito grata a você. Muito. E a outra história, então, assim, eu passei, né, você sabe muito bem, por uma perda muito grande e a gente sabia o quanto isso incomodava. Sim. A questão da mulher, o cabelo, Sim. né? Tu fez o cabelo da minha esposa esses dias e eu tenho certeza que ela não quis cortar o cabelo. Não, eu nem ia cortar também. Porque ela tem um Lindo. cabelo gigantesco e ela não corta por nada. Já cansei de falar, faz um Xanola, você Não, tá maluco. Eu não vou fazer. A autoestima da mulher, às vezes a gente não percebe, mas tá muito ali no cabelo. Mexe muito. E assim, isso é muito legal, sabe? O que você acabou de falar aqui pra gente aqui é uma história de transformação não só pra elas, mas pra você também. Sim. Porque você absorve, como você falou, toda essa história você absorve, você traz pra você e você carrega pra sua vida inteira. Nossa, eu aprendo todos os dias. Quando com você elas. tiver os seus filhos, você vai falar assim: olha, a mamãe passou por isso, o Aham. papai fez isso. E assim, vai ser muito legal esse momento. E eu vou estar lá, porque eu Vai. quero estar junto. E é isso, mano. Cara, essa parte foi muito boa. Muito, muito boa mesmo. Então, agora eu quero que você fale pra gente, depois de uma história tão bonita e impactante, né? Eu quero que você fale sobre o hoje, sobre o seu atual, sobre o seu salão hoje. Como você olha assim, você fala assim: caraca, meu irmão, tá muito maneiro isso aqui. Fala sobre a atualidade hoje do seu negócio pra gente. Hoje, o Luana Sigolo, o estúdio Luana Sigolo é a realização de um sonho. É um espaço diferenciado na localidade que a gente está. A gente ouviu várias vezes: por que você abriu esse salão aqui? Nossa, por que você não abriu esse salão na Zona Sul? E toda vez que eu escuto isso, eu falo: por quê? A galera de Mesquita não merece o melhor, não merece uma pegada Zona Sul. Então, eu trouxe essa pegada Zona Sul pra Baixada, pra Mesquita. E é a minha cidade, é o meu país, como muita gente brinca. E eu quero crescer com essa cidade, eu quero contribuir no crescimento dessa cidade. Lá no estúdio, eu atendo cabelo, a gente faz serviços de unha, então a gente lida com essa autoestima o tempo inteiro. Somos referência onde a gente atende e nas demais localidades. Eu tô simplesmente realizada. Cada dia que eu entro no meu estúdio, eu olho e falo assim: caramba, quem diria de onde eu saí e olha onde eu cheguei. Graças a Deus que eu não desisti. Graças a Deus. Então, assim, a gente pode falar por números, assim, o investimento que você teve lá atrás. Nossa. Como que tá hoje? Olha, foi gradativo, né? Do primeiro para esse. E foi um investimento punk que a gente nem imaginava. A gente a gente não mensurava no início. Quando a gente parou para calcular, a gente falou: como a gente conseguiu investir isso? Como? Da onde veio, da onde saiu? A gente vendeu moto, pegou empréstimo. Vendeu carro. Vendemos tudo. Então, assim, Deus é maravilhoso e a gente faz a nossa parte. Ele restituiu tudo, não restituiu? Triplicado. As pessoas banalizam um pouco a nossa área. Ah, se não der certo, eu viro cabeleireira. Meu amor, se a pessoa soubesse como é uma área lucrativa, tanto em questão de crescimento pessoal, como profissional, como financeiro. Hoje em dia eu tenho casa própria, eu tenho carro do ano, eu tenho celular do ano, eu consigo ir para lugares que eu nunca imaginei na minha vida pisar.
E tudo através da minha profissão. A minha profissão, ela abriu portas, me fez conhecer pessoas. E é claro, a gente vai se especializando a cada dia mais e mais para entregar. E o investimento que a gente fez lá atrás já foi restituído infinitamente mais. E é só o começo. É só o começo. O faturamento só Oh! aumentando. Eita! Isso é muito bom, né? Isso é bom demais. E assim, o que é legal você falando em questão de faturamento, né? Eu posso falar aqui que valeu a pena todo o gasto que seu marido teve, né? Oh. Porque, assim, hoje ele é dono de uma empresa que é a Legacy, né? Sim. Seguradora de benefícios, né? Ali de Nova Iguaçu, foi até premiado esses dias aí. A gente teve ali o prazer de ver. E assim, através do seu trabalho, que o seu marido ali acreditou em você, investiu. Você falou assim, não, agora é minha vez. E você honrou o seu marido. E assim, a gente tá junto. Você honrou ele e hoje ele tá no devido lugar dele. Sim. Porque ele merece, de verdade. Foguetinho, eles estão em ascensão. Não, com certeza. E assim, o que você fez por ele, tudo que ele fez por você, hoje você tá devolvendo pra ele, porque assim... Ele tá num lugar, tipo assim, na verdade, ele parou a vida dele pra poder te ajudar. Sim. E aí depois você falou pra ele assim, ó, agora vai viver a sua. Vai viver o seu sonho. Entendeu? E assim, isso é muito legal. É bacana. É muito legal mesmo. E graças a Deus, hoje ele tá numa área muito boa. Sim. Tá? Pra quem quer saber aí, ó, ele trabalha com a Legacy, benefícios. Depois vocês procuram lá, vocês vão saber direitinho aí. Top. Tá bom? Tem ele e o primo dele lá que estão lá. Eu vou te falar, garantia, tá bom, gente? Com certeza. E aí você falou sobre tudo isso e a gente sabe que você hoje também tem ali o seu workshop que você faz, né? Você dá os seus cursos, faz os seus cursos. Sim. Eu queria que você falasse sobre o legado que você deixa em cada ensinamento que você dá ali. Eu tento passar para cada uma das minhas alunas que a gente lida com pessoas e não com matéria-prima, que é só o cabelo. Como muitos cursos ensinam, que a gente precisa pegar e seguir uma tendência e vai fazer isso, e a cliente chega com uma ideia, tá, vamos fazer. Não é assim. Você senta a cliente na cadeira, você conversa com ela, você entende o que ela quer. Eu falo para as alunas que muitas vezes o que a cliente vai pedir não tem nada a ver com o que vai ficar legal para ela na tendência do mercado. Só que às vezes a tendência do mercado não é o que ela vai olhar no espelho e sentir bem. Não é o que ela vai olhar no espelho e se identificar. Então, eu sempre levo que nós temos o conhecimento ele liberta. Então, a gente precisa levar para as nossas clientes, para a pessoa que está na nossa cadeira, que é legal o que ela quer, mas que a gente tem outras opções. E dentro das opções que a gente tem, a gente precisa criar algo para ela. Hoje em dia é IA, nossa, essas inteligências artificiais, elas estão deixando os clientes com a ideia de que elas vão ficar igual naquela foto. Sim. E eu costumo dizer nos workshops que lá no estúdio a gente não cria cabelo capa de revista, a gente cria cabelos reais. E é o que eu ensino elas a fazerem nos workshops, nos cursos VIPs, porque não adianta eu entregar um cabelo lindo na hora da foto e quando a cliente chegar em casa, ela lavar esse cabelo e você ter problema. Então, eu explico para elas que elas têm que ter honestidade, sinceridade e não parar de aprender. Porque o nosso mercado, ele vai se aperfeiçoando a cada dia, ele vai mudando. Então, a gente tem que estar por dentro das tendências. Só que nem sempre o que cabe para uma pessoa, cabe para outra. É conhecer, é entender de fato o que você está fazendo. É legal, isso aí. E você se especializa, né, cara? Você faz vários cursos, a gente vê aí que você viaja muito para vários lugares para poder fazer alguns cursos. Tá sempre se especializando, sempre buscando ali um conhecimento para poder passar esse conhecimento também para as pessoas que você ali ensina, né, no seu workshop. Sim. Tenho certeza que um dia você vai lançar ali também teu curso digital, porque merece ter o curso digital. Porque as pessoas às vezes não têm condição de estar ali, né, presencialmente e tudo mais. Então, assim, ouviu já falar sobre Luana Sigolo, quer aprender com a Luana, não tem como chegar até você ali no presencial, mas através de um curso ali digital as pessoas possam... é bom você pensar nisso aí. Já pensando nisso. Já. E aí a gente já vai se encaminhando para o final. E aí, com tudo isso que a gente já contou aqui, com toda essa história maravilhosa, eu queria que você falasse para mim como que você se enxerga daqui a 5 anos. Onde você acha que você quer estar, não. Onde você quer estar daqui 5 anos. Como a marca Luana Sigolo, você pretende deixar ela daqui 5 anos? Fala pra gente. 5 anos. Parece pouco tempo para uns, parece muito tempo para outros.
Só que o tempo, ele a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. E eu tenho metas, tenho projetos. Daqui a 5 anos, eu pretendo já estar mais estruturada do que nós já estamos, porque a nossa área de empreender no país que a gente vive é muito difícil. Sim. Então, a gente precisa se estruturar mais a cada dia. Pretendo abrir um outro estúdio. Muita gente fica, vai para a Zona Sul? A minha ideia é o segundo estúdio ser na região dos Lagos. É um desejo que eu tenho no meu coração. Legal. Levar essa qualidade, esse cuidado. Eu tenho muitas clientes que vêm de lá para serem atendidas por mim. Então, eu quero levar um pedacinho do estúdio Luana Segulo para lá. E tá bem mais ativa nas áreas de cursos, principalmente no digital também. Olha aí, ué, de Deus. Tá muito mais ativa e continuar crescendo como referência na minha área. Junto da marca que eu tô trabalhando hoje, a gente está trabalhando com a Trace, que é uma marca absurdamente reconhecida no mercado, incrível em qualidade e entrega. Então, fazer parte desse time me incentiva a cada dia mais a crescer. E é isso. Especialização, aprender para entregar cada dia mais. Tá bom. Agora eu quero que você olhe para as câmeras ali e fale aquele conselho que eu acho que é o mais importante de tudo para as pessoas que estão te vendo, para as pessoas, principalmente mulheres, né, que estão te vendo, que querem também ser uma cabeleireira, que sonham com isso, porque às vezes a gente sabe que as pessoas, elas têm o costume de matar o sonho das outras, sabe? Sim. E assim, isso é muito ruim, porque quando você não acredita em você, se você não tiver alguém para ter um apoiador, assim como o William foi na sua vida, a gente acaba desistindo dos nossos sonhos, desistindo do propósito que Deus colocou no nosso coração. E assim, eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos vendo agora, um conselho para que elas possam levar isso para a vida, assim como você levou para a sua, e elas não desistirem dos sonhos dela. Isso tudo no geral. Mas eu queria que você deixasse aí o seu conselho para elas. Eu quero falar para você o que eu queria ter escutado lá atrás. E graças a Deus eu tive o William para me ajudar. Mas não permita que nada nem ninguém te paralise. Não permita que nada nem ninguém venha roubar o seu sonho. A nossa área é uma área em constante expansão. E assim como eu consegui crescer, evoluir, conquistar, você também pode. Você precisa se determinar a fazer. Se você não tem um marido que te apoia, uma mãe, um irmão, seja você o seu próprio apoio. Não dependa, não espere, continue. Caiu, deu errado? Levanta, vai de novo. Não desista, porque desistir não pode ser uma opção. Continua, vai dar certo. Vem pro meu mundo. Muito legal, muito legal. E a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast Transforma Aí. Luana, que prazer inenarrável ter você aqui, cara, de verdade. Eu sou amigo de vocês, Sim. de você, do William. Pessoal, assim, Deus colocou vocês também no nosso caminho, né? A gente sempre troca essas palavras uns com os outros, porque, como você falou no começo, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, conexões. E olha onde a gente está hoje, Verdade. né? Quem imaginou que a gente diria? estaria aqui hoje, dessa forma que nós estamos hoje aqui, crescendo, em constante evolução. E isso é muito legal, porque eu escolhi estar numa roda de amigos onde as pessoas têm o mesmo pensamento que eu, de crescimento. Exatamente. Eu demorei um pouco também a transformar essa minha mentalidade de que eu precisava sonhar e realizar os meus sonhos ao invés de realizar os sonhos dos outros. Sim. Quando eu aprendi a ser protagonista da minha história, as coisas começaram a se transformar. Sim. Mas eu precisei de um empurrão, Sim. entendeu? Assim como você teve do William, eu tive ali da minha prima, que me empurrou, me impulsionou para mim hoje estar ali com a minha empresa, com os meus negócios. E assim, sempre tem alguém me dando um empurrãozinho aqui, vai acontecer. Minha esposa tem me ajudado muito, entendeu? O ambiente, cara, assim, te transforma muito, sabe? Eu tenho participado de alguns lugares que eu faço conexões com pessoas que eu falo assim, caraca, vai dar certo. Não, vai dar certo. Abre a mente. Não, vai dar certo. E eu já falei, eu não paro. Isso aí. Não tem nada, como você falou. Desistir Não faz. opção. Não é opção, não faz mais parte do meu vocabulário. Nós somos imparáveis. É isso aí. Literalmente imparáveis. E é isso, Ana. Muito obrigado. Obrigada de verdade, por você ter tirado um tempinho aqui para poder compartilhar essa história linda. E eu sabia que
eu acertei no meu convidado. Muito obrigado de verdade. Obrigada. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem participado conosco aqui no Transforma Aí. Repetindo, não esqueçam de deixar aí, ó, inscrito lá, ó, se inscrever, marcar o sininho e estar com a gente nos próximos capítulos do Transforma Aí.